antes eu vou retirar a minha máscara, tá? Tiramos pelo elástico, né? Para que vocês consigam me ouvir melhor. E colocar num plastiquinho. Muito bem. Vamos passar o álcool em gel, né? Lembrem sempre de higienizar bem as mãos, tá? Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. Muito bem. Então, agora, antes da gente começar, eu tenho um recado importante. Vocês lembraram de lavar as mãos? Lembrem-se sempre de lavar as mãos, tá? Quando vocês tiverem um lugar disponível. E se não tiver um lugar para lavar as mãos, vocês vão utilizar o álcool em gel, ok? Então, olhem lá o nosso coleguinha. Olha, ele está mostrando como é importante lavar as mãos, né? Ensaboar bem a pontinha dos dedos, o polegar, os punhos, enxágua bem e seca, né? Prontinho. Então, agora, nós estamos prontos para iniciar, né? Então, hoje vamos ver qual será a nossa rotina? Observem lá na tela. Nós, então, separaremos os materiais. Nós iremos relembrar o que já aprendemos. Também teremos atividades. Teremos também um novo desafio. E também uma atividade para casa, ok? Agora, vamos olhar quais os materiais que nós vamos utilizar para esta aula, tá? Acompanhem lá. Materiais que vamos precisar. Caderno, que você já está fazendo o seu registro, né, das outras aulas, ou uma folha. Lápis preto. Lápis de cor. Borracha. Muito bem, então serão estes os materiais que nós vamos utilizar, ok? Então, eu vou dar um tempo para vocês separarem os materiais, lavar as mãos quem ainda não lavou e nós já retornamos.
Conseguiram separar os materiais? Então, agora que vocês já separaram tudo, vamos iniciar a nossa aula? Olhem lá. Nós vamos, então, ter o relembrando, né? Nós vamos relembrar o que já aprendemos. Vocês lembram sobre a aula de estimativa? Lembram o que é uma estimativa? Então, observem lá. Estimativa é quando nós olhamos os elementos e observamos, né, e pensamos em uma quantidade aproximada, né? Não temos a quantidade exata, mas temos a quantidade aproximada, ok? Vocês lembram da atividade que fizemos com a Ana e a Lia? Então, observem lá na tela. Vamos relembrar. Ana e Lia querem saber quantas tampinhas há no pote. Vocês lembram desta atividade? Elas observaram este pote e eu trouxe novamente aqui o pote para a gente observar também, tá? Então, temos aqui o pote com as tampinhas, né? Com várias tampinhas de diferentes cores e diferentes tamanhos, né? Observem lá, então, qual foi a quantidade aproximada, qual foi a estimativa da Ana e qual foi a estimativa que a Lia também pensou. Olhem lá, a Ana pensou no número 5, né? Ela pensou que haviam 5 tampinhas dentro do pote. E a Lia pensou que haviam 7 tampinhas. Então, como elas já fizeram essa estimativa, nós vamos contar novamente para observar a quantidade exata que existe nesse pote, ok? Para a gente olhar e comparar quem se aproximou do valor exato. Então, vamos abrir aqui o pote e vamos contar as tampinhas, né? Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos aqui as 9 tampinhas que haviam dentro do pote, né? Então, a quantidade exata que nós observamos aqui foi a quantidade com o que representa o número 9, né? Então, observem lá, era o número 9. Quem se aproximou da quantidade exata? Lembrem-se que a Ana, que está em laranja aqui, né, na cor laranja, pensou no número 5. A Lia, que está na cor azul, pensou no número 7. Mas a quantidade exata foi o número 9, né? Então, quem se aproximou mais? Olhem lá. Do número 5 até o número 9, vamos contar quantos números faltaram? Olha, do número 5, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, do número 5 até chegar ao número 9, foram 4 números, né? 4 quantidades que faltaram, que não haviam ali dentro do potinho, né? E a Lia, vamos contar qual a quantidade que faltou para chegar até o número 9. Então, 1, 2, 3. Então, a Lia teve menor quantidade até chegar ao número 9, né? Então, a Lia se aproximou do valor correto, né? Da quantidade correta que havia dentro das tampinhas. Lembraram? Então, agora, observem lá a tarefa que ficou para casa, né? Vocês haviam registrado a data daquele dia, o mês e o ano, né? Vocês escreveram também que a nossa aula era de matemática e tínhamos a seguinte questão. Em uma cesta haviam 7 frutas. Max achou que tinha 5, né? Então, eles fizeram a estimativa deles antes de saber o valor exato, antes de contar o valor exato daquela cesta. Max achou que tinha 5 e Lia achou que tinha 6. Quem se aproximou da quantidade correta? Então, observem lá na tela.
O Max, que está em azul, né, pensou que havia 5 frutas. E a Lia, que está em roxo, né, em rosa, pensou que havia 6 frutas. Depois da contagem, depois que eles pegaram a cesta e observaram a contagem de cada fruta, viram que havia 7 frutas, né? Então, nessa resolução desse problema, quem que se aproximou da quantidade exata? Então, observem lá. Se nós temos 7 frutas, né? O Max pensou que haviam 5. Então, vamos contar quanto faltou para ele chegar até o número 7, que era a quantidade correta. Então, olhem lá. Do número 5, vamos contar 1, 2. Do número 5, então, faltaram 2 quantidades, né? Até chegar ao número 7. E a Lia faltou, olha, ela falou que haviam 6, faltou uma quantidade só. Então, quem se aproximou também nesse problema foi a Lia, né? Que faltou uma quantidade para chegar ao valor correto. Ok? Vocês lembraram desta aula? Muito bem. Então, agora, eu vou guardar esses materiais, né? Porque nós já utilizamos essa aula. Já relembramos sobre a estimativa. Muito bem. Então, agora que nós já relembramos, nós teremos, né? Vamos observar lá. Quem se aproximou, então, foi a Lia, né? Muito bem. Então, hoje, agora que nós já observamos a estimativa, já relembramos o que aprendemos, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Olhem lá! Hoje tem festa! Hoje é dia de festa, né? Que festa será que é essa? Observem lá, temos alguns balões, né? Vamos comemorar? Mas que festa será que é essa? Então, observem lá na tela. Olha, a Lia! Lia está fazendo aniversário. Vamos descobrir quantos anos ela está fazendo? Olha que legal! Então, é a festa da Lia, o aniversário da Lia, né? Observem lá, toda essa decoração da festa da Lia. Olhem os itens que nós temos lá. Temos vários itens, balões, um bolo, né? Que na festa de aniversário não pode faltar o bolo, né? Mas quantos anos será que ele está fazendo? Como que nós podemos identificar quantos anos ela vai fazer? Vocês têm alguma ideia? Observem lá. Talvez, muito bem, talvez poderemos contar as velas que estão em cima do bolo, né? Para a gente saber a quantidade, né? O valor, a quantidade de quantos anos ela está fazendo, né? Então, olhem lá, então nós vamos contar as velas. Observem lá na tela, então acompanhem comigo. Então, aqui está o bolo da Lia, né? E nós vamos contar então. Contem junto. Se vocês quiserem, podem indicar com o dedinho lá e vão acompanhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então, a Lia está fazendo quantos anos? 7 anos, né? Muito bem, então, a Lia está fazendo 7 anos. Por quê? Como que nós soubemos disso? Porque nós contamos as velas do bolo, né? Muito bem, então agora que nós já sabemos quantos anos a Lia está fazendo, o que vocês acham de nós pensarmos em uma coleta de dados, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos coletar dados, vamos observar todos esses dados, todos os itens que tem em numa resolução de problemas, né? Ou numa situação. E vamos representar, então, hoje nós vamos observar a representação desses dados através de um gráfico, tá? Então, observem lá. Antes de tudo, para nós conseguirmos fazer esse gráfico, nós precisamos coletar os dados. Então, o que são coletar dados? É observar todos os elementos daquela situação,
fazer a contagem de cada um dos elementos, né? Precisamos primeiro observar, fazer a contagem e depois, para conseguir ter todos esses dados e montar o gráfico, ok? Então, antes de tudo, nós vamos contar. Observem lá na tela. Olha lá o que temos nesta decoração. Nós temos balões, né? O que mais que vocês observam lá que nós temos nessa decoração? Olhem lá. Ah, também temos o chapéu, né? Um chapéu de festa. O que mais que nós temos nessa decoração? Olha, temos o bolo, né? O bolo que não pode faltar numa festa de aniversário, né? Quem gosta de comer bolo, né? Uma delícia. O que mais? Temos também as estrelas, né? Então, estrelas, nós temos várias estrelas aqui também. Muito bem, então agora nós já observamos quais são os itens dessa decoração da festa da Lia, né? Muito bem. Vamos contar, então, quais são esses itens? Vamos contar quantos balões temos? Então, olhem lá, vocês podem indicar com o dedinho na tela, tá? Para fazer essa contagem também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 balões, não é mesmo? Agora, vamos para o próximo item. Qual é o item que nós tínhamos visto? É o chapéu, né? Então, vamos contar quantos chapéus, qual é a quantidade de chapéu que nós temos aqui. Então, nós temos um só, né? Temos um chapéu lá em cima na decoração. Então, este é o número 1. Olha lá, o próximo item é o bolo. Então, qual a quantidade de bolos que nós temos nessa decoração? Temos um bolo, né? Que é somente esse, o bolo da Lia, que está cheio de velas em cima. Então, também temos um. E o próximo item são as estrelas. Quantas estrelas nós temos lá? Então, nós temos 1, 2, 3. Então, nós temos 3 estrelas. Muito bem, conseguiram fazer a contagem? Isso mesmo. Então, agora que nós já sabemos a quantidade, né? Vamos observar certinho lá. Então, nós fizemos a contagem de todos os elementos, né? Então, vamos observar lá. O balão, nós contamos que tinham 5 balões, né? O chapéu, nós temos um chapéu. O bolo, nós temos também um bolo. E estrelas, nós contamos que tem ali na decoração da Lia, temos 3 estrelas, né? Muito bem. Então, agora que nós já fizemos a coleta desses dados, já sabemos a quantidade de cada um deles, nós precisamos observar qual deles aqui, desses elementos tem a maior quantidade, né? Então, observando aqui estes números, o 5, o número 1, né? E o número 3, a maior quantidade que nós temos são dos 5 balões, né? Então, temos 5 balões. Para esse gráfico, nós vamos utilizar, então, 5 linhas, né? Então, eu trouxe aqui do número 1 até o 5. Então, observem aqui. Vou colocar aqui, então, o número 1, o 2, 3, o 4 e o 5. Então, aqui nós temos as 5 quantidades, né? Que é a quantidade maior. Também trouxe aqui os elementos, né? Então, o primeiro elemento ali que nós temos é o balão, né? Então, os elementos nós vamos colocar embaixo. Por quê? Nós vamos fazer uma coluna, né? Um gráfico de colunas. Então, o elemento que estiver aqui embaixo vai ter essa sua quantidade direcionada para cima, tá? E conforme tiver a quantidade aqui, nós vamos verificar o número.
Então, primeiro nós temos o balão, depois nós teremos, então, o chapéu, depois o bolo, né? Depois teremos a estrela. Muito bem. Então, agora, antes de tudo, nós precisamos, então, agora observar a quantidade de cada um, né? Eu trouxe aqui também alguns quadradinhos, né? Olha, da cor, para representar esses elementos, né? A quantidade. Observem que o balão eu representei com a cor vermelha, tá? Então, vamos iniciar com ele. Quantos balões nós temos, então, nessa decoração da Lia? Nós temos 5, né? Então, vamos colocar lá os quadrados que representam essa quantidade. Então, observem aqui. 1, ó, ele está do ladinho do número 1, representando um quadrado, né? 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui nós temos os 5 balões, né? Os 5 quadradinhos representando a quantidade dos 5 balões, tá? Agora, o próximo item será, então, o chapéu, né? O chapéu nós temos uma quantidade só de chapéu. Então, representando através da cor verde, nós vamos colocar um quadradinho só, né? Então, aqui, ó, o número 1. O próximo item é o bolo, e também temos uma quantidade, também o número 1. E o último item que nós temos são 3 estrelas, né? Então, a estrela nós vamos colocar 3 quadradinhos. E nessa estrela nós vamos representar com o amarelo, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, observem aqui, ó, neste gráfico, nós conseguimos criar o nosso gráfico, tá? Com os elementos e com a quantidade que temos. Então, observem aqui que aqui é referente a esta linha do número 1, né? Então, é esta quantidade. Aqui também temos referente à linha do número 2, né? Quantidade 2. Aqui também é uma linha que se refere ao número 3. Aqui é o número 4 e aqui é o número 5, ok? Conseguiram entender? Então, observem lá na tela agora para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Ou para gravar lá na cabecinha de vocês. Olhem lá, então, o nosso gráfico de colunas, né? Primeiro, nós colocamos os números, o número 1, 2, 3, 4 e o 5. E depois nós precisamos saber quais são os elementos, né? Então, observem lá. O primeiro elemento foi o balão. O segundo elemento foi... a quantidade de balões primeiro, né? Nós contamos a quantidade. Então, olhem lá. Nós contamos, então, eram 5 balões. Nós contamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós colocamos os 5 quadrados referentes ao balão. Depois, o próximo item, nós colocamos o chapéu. E o chapéu nós representamos com a cor verde, né? Então, olhem lá, tínhamos um chapéu. O próximo item era o bolo, que também nós tínhamos um bolo, representado pela cor azul. E o outro elemento era a estrela. A estrela foi representada pela cor amarela. E tínhamos 3 estrelas, então observem lá. 1, 2, 3. Então, o nosso gráfico ficou assim, né? Agora que nós já separamos todos os dados, fizemos toda essa coleta de dados, separamos os elementos, vimos a quantidade de cada um, nós vamos observar um pouquinho mais esse gráfico, ok? Acompanhem lá, então, vamos fazer algumas atividades. Nessas atividades, nós vamos observar os itens e vamos
conseguir responder as perguntas, ok? Então, observem lá na tela. Observando o gráfico, responda qual é o item em maior quantidade. Maior quantidade é o que tem mais, né? Então, vamos observar, olhem aqui comigo. Qual desses itens aqui nós temos em maior quantidade? Que tem mais, né? Então, olhem aqui. O que tem mais que a coluna do gráfico ficou maior, mais alta? Qual foi? Foi do balão, né? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quantidades. E olhem aqui na coluna do gráfico, na linha aqui desse gráfico, não temos nenhum outro com 5, né? Então, ele foi a maior quantidade. Então, olhem lá na tela, foi o balão, né? Olhem lá, então, contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos a quantidade de 5, né? Então, o balão foi o maior, né? Então, observem lá, vamos comparar com os demais. O chapéu, nós tivemos um só, né? Olhem lá, o número 1. O bolo, nós também tivemos um bolo. E estrelas, nós tivemos 1, 2, 3, né? Porque nós tivemos aqui nessa linha até o número 3. Então, o que teve maior quantidade foi o balão, né? Muito bem, são os 5 balões que nós tivemos lá. Maior quantidade. Conseguiram entender? Então, agora vamos para a próxima atividade. Havia quantas estrelas na festa da Lia? Então, observem aqui comigo neste nosso gráfico quantas estrelas, né? Esse problema está pedindo estrelas. Então, olhem lá, as estrelas, né? Aqui tem uma estrela. Então, nós vamos fazer a contagem de quantas estrelas. 1, 2, 3. Olhem aqui, referente ao número 3 também, no gráfico, né? Então, olhem lá. As estrelas foram 1, 2, 3. Então, quantas estrelas haviam na festa da Lia? 3. Então, este é o número 3, né? Muito bem, 3 estrelas. Agora, a próxima atividade. Olhem lá. Quais itens tinham na mesma quantidade? Observem lá. Olhem este gráfico. Quais os itens que tinham a mesma quantidade? Será que foi o balão? Não, né? O balão nós já vimos que tem a maior quantidade, né? Então, nenhum item está igual a ele. Observem lá, será que foi o chapéu? O chapéu, nós temos uma quantidade, né? Foi até o número 1 lá no nosso gráfico. E o bolo, também temos uma quantidade. Muito bem, então, o chapéu e o bolo estão na mesma quantidade, estão iguais, ó. Estão no número 1. Então, os itens que têm a mesma quantidade é o chapéu e o bolo. Não é mesmo? A estrela também não foi, né? Porque ela tem 3 quantidades. Muito bem. Conseguiram entender como se forma um gráfico? Muito bem. Então, agora eu convido todos vocês a vir para um desafio comigo, né? Antes disso, eu vou passar o álcool em gel, né? Lembrando que a gente sempre, quando manusear materiais, quando a gente mexer em algum material, em algum objeto, é bom lembrar de passar o álcool em gel, né? Então, observem lá na tela para o nosso desafio. Relacione a quantidade de velas do bolo com o número correto. Então, vocês lembram a quantidade de velas que tínhamos lá no bolo da Lia? Vamos contar novamente? Olhem lá. Será que são 4? Será que são 2? Ou será que são 7 velas, né? Então, acompanhem comigo lá, vamos contar juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Então, nós temos 7 velas. Qual desses 3 aqui é o número 7? Este primeiro é o número 4. Muito bem. Este segundo aqui, este outro número é o número 2, né? E por último, o número 7, ó, que nós vamos relacionar, então, a quantidade de velas ao número 7, né? Muito bem. Você conseguiu? Olhe lá o próximo. Relacione as imagens iguais. Então, nós precisamos observar quais são as imagens que temos aqui e encontrar a imagem igual, tá? A primeira imagem desta coluna, nós vamos ter que olhar aqui se temos a mesma imagem nessa outra coluna, tá? Então, a primeira imagem lá, nós temos um pacote, né, de presente, né, uma caixa de presente, que a Lia ganhou lá no aniversário dela. Então, olhem aqui deste outro lado, onde está a caixa de presente? Aqui? Não. Então, nós temos lá, por último, a caixa de presente, né? Muito bem. Agora, o próximo da coluna deste lado aqui, qual é o próximo item que nós temos embaixo? São os balões, né? Onde nós temos mais balões? Olhem lá, muito bem. Então, encontraram a próxima imagem, né? Que se refere aos balões. Agora, por último, nós temos o bolo, né? Olhem lá que bolo bonito esse. Onde nós temos o bolo? Isso mesmo, este que sobrou, né? Que é o outro bolo. Muito bem, você conseguiu fazer em casa? Ok, se não conseguiu, não tem problema, né? É só relacionar as imagens iguais. Vamos para o próximo agora? Relacione as imagens com a sombra correspondente. Então, nós temos nessa primeira coluna, observem lá que nós temos na primeira coluna o chapéu, né? Qual é a sombra referente ao chapéu? Olhem lá. Olhem o formato que o chapéu tem, né? Será que é o primeiro? Será que é o segundo desenho ou é o terceiro? Tentem ligar lá, se vocês quiserem, podem passar o dedinho lá na tela e observar qual é o desenho, a sombra correspondente. Então, o chapéu, nós temos aqui a sombra desse chapéu, né? É o último. A última imagem do outro lado da coluna, né? Então, nós temos também um bolinho, olhem lá que bonitinho, né? Um bolo, e também a imagem dele, a sombra dele, é esta. Temos também os balões. Qual é a sombra que corresponde a essa imagem de balões? É a primeira sombra, né? Muito bem. Vocês conseguiram fazer? Tentem aí na sua casa, né? Também poder relacionar a sombra dos objetos, né? Muito bem. Então, agora o próximo. Olhem lá a próxima tela. Qual objeto não faz parte de uma festa de aniversário? Então, vocês lembram alguns itens que tinham lá na festa da Lia? Vocês também já fizeram aniversário, né? Já foram a aniversários também, a festas de aniversário. E vocês lembram quais são os itens de uma festa de aniversário? Então, nós temos lá, observem que temos várias imagens, né? Mas temos uma imagem aí intrusa, né? Ela está aí, mas não faz parte de uma festa de aniversário. Então, olhem lá, o primeiro é uma caixa de presente. A caixa de presente faz parte de uma festa de aniversário, né? E ganhamos presentes, né? Quando fazemos aniversário. O segundo são os balões. Também temos os balões em uma festa, né? Para a decoração ficar bonita. Temos o bolo também, né? Em uma festa de aniversário. Temos um cadeado em uma festa de aniversário. Faz parte da decoração? Será? E temos também um chapéu também, que faz parte da decoração, né? Um chapéuzinho, lembra que a gente coloca às vezes um chapéuzinho na festa de aniversário. Lembram que lá na festa da Lia também tinha? Muito bem. Então, qual o item intruso que está aí no meio, né? Desses itens de aniversário e que ele não faz parte? Isso mesmo. É o cadeado, né?
Esse é o item que não faz parte de uma festa de aniversário. Muito bem, então agora que nós já observamos vários elementos, já conhecemos o gráfico, o que vocês acham de fazer o registro da nossa atividade? Então olhem lá na tela. Chegou o momento de vocês fazerem o registro de uma atividade para a próxima aula. Então vocês vão pegar o caderno ou uma folha e vão escrever a data, colocar o dia, o mês e o ano. Vão pular uma linha e vão escrever matemática. E vão pular outra linha e vão escrever lá: desenhe 6 balões e pinte da cor que você preferir. Tá bom? Então, essa atividade vai ficar para vocês realizarem em casa e na próxima aula nós retomamos, ok? Então, olhem lá. Desenhe 6 balões. Então, vocês vão ter que desenhar a quantidade de 6 balões. E vocês podem colorir da maneira que vocês quiserem, tá? Podem utilizar lápis, podem utilizar o giz de cera ou a canetinha, o material que vocês tiverem aí na sua casa, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse registro e já voltamos.
Muito bem. Então, vocês fizeram o registro da atividade? Ok. Então, agora a nossa aula está chegando ao fim, né? Mas antes nós precisamos relembrar a nossa rotina. Precisamos ver se nós cumprimos toda a nossa rotina. Olhem lá. Nós separamos os materiais? Sim, né? Nós fizemos o relembrando, né? Tivemos o relembrando também. Nós fizemos as atividades sobre o gráfico também. Tivemos um desafio também, vários desafios, né? Muito bem. E também registramos atividade para casa. Então, cumprimos toda a nossa rotina, né? Agora, como a nossa aula chegou ao fim, nós não podemos esquecer de colocar a máscara, né? Sempre, antes de sair, precisamos lembrar de colocar a máscara. Vou retirar ela pelo elástico, né? E vou colocá-la em meu rosto, né? Não esqueçam de tampar bem o nariz e o queixo, ok? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula!